Então, para acabar aí sobre a série de abdômen agudo, eu já fiz abdômen agudo de todos os tipos, né? O inflamatório, o obstrutivo, o perfurativo, o hemorrágico. E agora eu vou para o último, tá? Que é o abdômen agudo vascular. Bom, então o que é o abdômen agudo vascular? Nada mais é, tá? Que problemas, né? A gente vai ter aqui uma isquemia no intestino, tá? Por meio das artérias mesentéricas superior ou inferior, tá? A gente pode também caracterizar uma possível é, necrose coagulativa nesses lugares, devido à isquemia, né? Então, e aí a gente vai estar relacionado, né, que nem eu abordei, associado com as artérias mesentéricas tanto superiores como inferiores. Eu vou explicar um pouco da anatomia delas. Bom, é o seguinte, né, na questão da aorta abdominal, a gente tem três grandes vasos importantes, que é a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior e o tronco cilíaco. O tronco cilíaco aqui a gente não vai falar sobre ele, tá? A gente vai falar mais sobre as artérias mesentéricas superiores e inferiores, tá? Dentro das artérias mesentéricas, dentro dessas duas artérias, né, a gente tem a artéria superior e inferior. A superior, ela vai ser encarregada, tá, de fazer a irrigação do intestino delgado, da parte iliocecal ali, né? Da conexão entre o seco e o ilho, que é a parte distal, né, do intestino delgado e a parte proximal do intestino grosso. A gente vai ter a irrigação do, do cólon ascendente, né? E também a irrigação do terço direito, se eu posso dizer assim, do cólon transverso, tá? Essa vai ser a mesentérica superior. A mesentérica inferior, ela vai estar relacionada com a irrigação do cólon transverso na sua porção medial e na sua porção mais esquerda, pela esquerda, né? É, Também vai estar relacionada com a irrigação do cólon descendente, irrigação do cólon sigmoide e da irrigação da parte superior do reto, tá? A parte medial e a parte distal do reto, a parte inferior do reto, ele vai ser irrigado, não vai ser irrigado pelas artérias mesentéricas, vai ser irrigado já por uma rama da artéria ilíaca, né? A gente tem as artérias ilíacas, que são a bifurcação da aorta abdominal. E então, essa artéria ilíaca vai ser irrigada, depois ela vai se bifurcar de novo, né, em ilíaca interna e ilíaca externa, e a ilíaca interna vai ser responsável pela irrigação desse, é, dessa parte do reto, né, da parte medial e da parte distal. Bom, então, que nem eu falei, normalmente, quando a gente fala de um abdômen agudo vascular, a gente está relacionado com a necrose coagulativa de uma dessas áreas que eu abordei devido às artérias mesentéricas. O que acontece? Quando a gente tem as artérias mesentéricas, acontece o seguinte. Outra coisa também que eu esqueci de falar é que normalmente já está relacionado com embolias, tá? Essa isquemia ela é feita por embolias. E agora eu vou falar um pouco das causas. A primeira causa é a embolia nas artérias mesentéricas, que é 50% dos casos, tá? A gente vai ter também a trombose nas artérias mesentéricas. A gente sabe que a trombose é um fator que é predominante na presença das artérias mesentéricas, né? E na parte de a questão cardiovascular. Uma trombose venosa, aí né, já está falando das veias mesentéricas, né? Causas não oclusivas, que eu vou falar um pouco, né, sobre elas. As causas não oclusivas elas não vão estar relacionadas com uma questão, vai estar relacionado com uma isquemia, tá? Nessas áreas que eu mencionei, porém ela não vai estar relacionada com uma questão mecânica, tá? Eu vou explicar posteriormente, não vai estar relacionado com nem trombo nem embolia, tá? Então ela não é oclusiva. E vasculites. Eu fiz um vídeo de vasculite aqui, as vasculites não infecciosas, que nada mais é do que uma inflamação na parede dos vasos, né? Pode ser uma arterite, por exemplo, mas eu não vou entrar em detalhes sobre as vasculites em si. Bom, e quais são os fatores para uma pessoa ter o abdômen agudo vascular? Primeiro, vai ser paciente com desfibrilação, tá? Segundo, vai ser pacientes com um passado de obstrução, por exemplo, o paciente já teve um AVC isquêmico, por exemplo. Então, ele vai estar associado com
com esse abdômen agudo, o vascular vai ter uma maior probabilidade, já que ele já teve um AVC isquêmico anteriormente. Não necessariamente só AVCs, né, mas qualquer tipo de pacientes com aterosclerose, dislipidemias, então um aumento do colesterol, né, do LDL, por exemplo, e dos triglicerídeos, e pacientes com uso crônico de vasopressinas, tá? O que acontece? A gente sabe que as vasopressinas fazem a questão da, da diminuição da luz, né, da diminuição da luz do vaso, e aí, essa diminuição da luz do vaso, a gente vai ter uma das causas não oclusivas, tá? E normalmente o uso do remédio, o remédio que a gente usa vai ser a noradrenalina. Bom, agora eu vou falar de cada uma das causas, tá? Eu falei das causas lá a princípio, agora eu vou explicar cada uma delas. Bom, eu vou falar um pouco primeiro da embolia arterial mesentérica. O que é isso? Uma embolia vai ser quando a gente tem uma... A gente tem vários tipos de embolias, né? Eu falei sobre isso no tromboembolismo pulmonar, lá no vídeo de pneumologia. Mas o que acontece? Quando a gente está falando desse tipo de embolia, a gente normalmente se refere a um trombo, tá? Uma formação de um trombo em uma região específica, que aí ela começa a circular, chega até a região mesentérica e faz essa obstrução. Quando a gente tem essa embolia arterial mesentérica, a gente vai ter uma dor súbita de forte intensidade, e a gente vai fazer um exame físico que não vai bater, a gente vai fazer todos aqueles sinais, né? Sinal de Murphy, sinal de... Vários sinais que eu falei lá no vídeo de... No vídeo de abdômen agudo inflamatório e não vai bater. Então, esse pode ser um indício de uma embolia arterial mesentérica. Uma trombose arterial vai ser a formação, né, mal feita ali da hemostasia. Essa trombose é relacionada com doenças arteriais obstrutivas, né, e uma idade avançada e o baixo débito cardíaco, tá? O que acontece? Eu vou explicar um pouco também da questão do débito cardíaco não oclusivas, né, dos casos não oclusivos. E a clínica da trombose arterial, ela vai estar com perda de peso. E o food fear. O food fear nada mais é do que uma angina, uma mesentérica, ou seja, uma dor mesentérica, quando o paciente ele faz a relação da comida, né, de comer. Porque a gente vai ter uma isquemia na região do intestino e isso vai resultar em dor no paciente. E a gente vai ter também a trombose venosa. A trombose venosa não vai estar relacionada com as artérias mesentéricas, obviamente, vai estar relacionada com as veias mesentéricas. E depois vai da questão, fazem parte da questão da trombose venosa, a gente vai tentar fazer o diagnóstico pela tríade de Virchow. A tríade de Virchow, eu expliquei lá nos vídeos também de anticoagulantes, né? Que a tríade de Virchow nada mais é do que as causas, o que vai fazer com que cause uma trombose no paciente. A gente tem três, né? Tríade de Virchow, a gente tem três fatores. O primeiro vai ser uma hipercoagulabilidade, ou seja, o paciente vai estar fazendo uma coagulação muito rápida, uma coagulação intensa, né? Mais do que necessário. Uma alteração do fluxo venoso, então o fluxo venoso ele vai estar diminuído, também a gente pode chamar de estase, tá? Estase do fluxo venoso. E uma lesão endotelial, né? Porque a lesão endotelial vai fazer com que a gente tenha a formação da coagulação, né? E aí, com tudo isso, você vai estar formando a tríade de Virchow, que está relacionado também com uma trombose, com a formação de trombos, né? Uma formação de trombose. E aqui a gente está falando de uma trombose venosa, né? Então, nada mais justo do que a gente colocar aí, né? Esse fator. E as causas não oclusivas? As causas não oclusivas vai ser vai ser de pior prognóstico para o paciente, tá? E nessas causas não oclusivas a gente vai ter duas principais. Primeiro, que eu já mencionei anteriormente, que vai ser o uso de vasoativos, né? Principalmente noradrenalina, de modo crônico, né? Pelo paciente. E uma insuficiência cardíaca importante. Por quê? Insuficiência cardíaca, também já fiz um vídeo sobre ela. Ela vai diminuir, né, a questão do débito cardíaco e, relacionado com isso, o retorno venoso. Aí diminui o débito cardíaco e diminui o retorno venoso. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que, em alguns casos graves, né, que não coloquei insuficiência cardíaca importante, a gente vai ter a relação de que não vai chegar, né, o sangue até as artérias mesentéricas e ela não vai ser o suficiente para fazer a nutrição do intestino, tá?
Então, um débito cardíaco baixo, uma insuficiência cardíaca, vai fazer com que a gente tenha esse problema também. Bom, o diagnóstico laboratório é muito inespecífico, né? Então, a gente pode ver uma leucocitose um pouco leve, aumento de PCE devido à inflamação, à questão necrótica, né? Febre e sangramentos, porém nada demais. O que a gente vai fazer mesmo aqui no diagnóstico do abdômen agudo vascular vai ser uma angiotomografia, tá? Por contraste, né? Então, vai ser uma tomografia na região dos vasos sanguíneos do abdômen, principalmente nas artérias mesentéricas, que a gente sabe que é predominantemente ali que acontece. E a gente vai fazer o contraste dessa área e fazer essa angiotomografia, tá? Bom, o tratamento medicamentoso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a ressuscitação volêmica, né? Porque o paciente, ele, pode ter problema, né? Ele vai ter problema com a questão sanguínea, né? Então, toma muito cuidado se o paciente tiver uma causa não oclusiva. A gente vai tentar evitar, né, o uso de vasopressores, já que a gente usa muitos vasopressores para questão da irrigação sanguínea, né, no geral do nosso corpo. A gente vai fazer uma antibiótico terapia com o uso de ceftriaxone, que é uma cefalosporina de terceira geração muito utilizada, com espectro muito grande, que vai ajudar bastante ali no paciente a evitar infecções, né, as infecções bacterianas na região, e o metronidazol também para evitar, além de bactérias, evitar alguma infecção ali por parasitas e tudo mais. E a gente vai usar também, anticoagulantes, tá? Principalmente a heparina. A heparina ela vai atuar na questão. Eu fiz um vídeo sobre anticoagulantes, né? Junto com os antitrombóticos, né? A anticoagulação a gente vai usar a heparina, que é uma das melhores escolhas, né? E ela vai estar muito relacionada com a questão da promoção, né? Da antitrombina, né? Da antitrombina, que ela é um desencadeante mais geral aí da questão da hemostasia e da coagulação. Bom, tratamento cirúrgico, a gente vai fazer a ressecção, né, dos segmentos não viáveis, obviamente, os necrosados e os que não estão aptos, né, para continuar ali. A gente vai tentar preservar os segmentos viáveis, claro. Revascularização local, para a gente não perder mais segmentos. Embolectomia, tirar o êmbolo, né, já que o êmbolo normalmente é essa causa aí dessa obstrução. E normalmente a gente faz essa embolectomia por terapia endovascular percutânea. Nada mais, nada menos que um catéter, né? Um catéter vascular. Passar o catéter ali. Normalmente a gente inicia um catéter junto com a artéria femoral. Chegar, esse êmbolo, né? E tentar fazer com que volte, né? Essa questão da irrigação. Claro que muitas coisas na cirurgia podem estar associados, né, com a questão de que lugar foi afetado, né, já que a gente vai ter que fazer eu ia dizer fístula, mas a fístula ela já é uma questão mais patológica, né? Vai ter que fazer um ligamento, né, entre aspas, entre essas duas regiões. É isso, esse aí é o abdômen agudo vascular, o último abdômen agudo que eu falei. Não é tão importante e não é tão comum, porém, ele tem que estar presente aqui e eu já fiz um vídeo sobre ele, então.